Correção da página 287 do livro de vocês. E nós vamos começar com a questão número 1, onde nós temos aí no livro: complete a frase abaixo marcando o X na alternativa correta. Aí a frase está assim, destacada em verde, né, na nossa telinha. Os povos bizantinos foram muito influenciados pelas culturas. Aí nós temos americana, europeia e chinesa, greco-romana, persa e chinesa, grega, africana e europeia. A resposta correta vai ficar sendo a letra B. Por quê? Porque nós vimos nas aulas, no vídeo passado, sobre a influência que os persas, os chineses e a civilização, né, as civilizações que formaram, né, a civilização greco-romana, ali, o mundo greco-romano, vão influenciar os povos, né, formados ali, chamados bizantinos. Então, os povos bizantinos foram muito influenciados pelas culturas greco-romana, persa e chinesa. E como que eu vejo isso? Na arquitetura deles, na cultura. Vamos dar uma olhadinha na parte de Constantinopla, né? A cidade de Constantinopla. A arquitetura deles é muito, muito influenciada, né? A cultura, a língua, entre outros aspectos, vão ser de forte influência aqui, tá bom? Na formação ali dos povos bizantinos. Mas agora vamos para a questão 2. Deixa eu destacar aqui para vocês, né? Como os imperadores eram representados na arte bizantina. Como que eles eram apresentados, né? Representados na arte bizantina. E por que a igreja e o Estado financiavam os artistas? Isso era muito comum, tá? Nesse período que nós estamos estudando. Então, como que os imperadores eram representados na arte bizantina? É a primeira resposta que vocês vão dar. Vai ficar assim: eram representados como mediadores entre os seres humanos e Deus. Como assim? O que é mediador? Mediador é aquela pessoa que vai estar ali intercedendo, fazendo meio de campo, né? Você pede para uma pessoa ali que está no meio que ela vai conversar lá com Deus a favor, né, ao seu favor. Então, como que os imperadores eram representados na arte bizantina como mediadores, pessoas que podiam interceder junto a Deus para os seres humanos. Então, é uma coisa muito diferente, né? Agora nós temos a outra parte da pergunta: por que a igreja e o Estado financiavam os artistas? E a resposta está aqui, depois do pontinho. Os artistas eram financiados pela igreja e pelo Estado para que pudessem se promover por meio da arte. Como esses artistas não eram muito incentivados financeiramente nesse período, então a igreja e o Estado davam esse suporte para que eles pudessem se promover, fazer a sua propaganda, né? Com representações que lhes favorecessem. E aí, como que eles faziam a propaganda? Favorecendo a igreja e o Estado. Então, vocês vão ver sempre imagens da igreja e o Estado sempre forte nesse período. E isso vai perpetuar na Idade Média todinha, tá bom? É assim que a Igreja Católica se fortalece e cresce durante o período medieval. Mas aqui nós estamos falando ali, né, dos povos bizantinos, né, como que foi essa influência. E agora a questão 3. A questão 3, vocês vão marcar 3, né, vão marcar V para verdadeiro, F para falso, e logo em seguida vocês vão corrigir as frases que foram assinaladas como falsas. Quem já fez vai apenas acompanhar. Se estiver correto, dá o certo, se não, arrume a sua questão. Letra A. Todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas existentes até então. E essa afirmativa está correta, está verdadeira ou falsa? Vamos ler de novo? Todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas existentes até então. Essa alternativa é falsa, ela não é verdadeira, ela engana, tá? Depois nós vamos fazer a correção dela. Letra B.
O Corpo do Direito Civil foi o nome dado ao documento que reuniu todas as leis romanas existentes até então. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra do Corpus Juris Civilis? Então, o Corpus Juris Civilis nada mais é do que o corpo do direito civil. E aí esse documento, nesse período que nós estamos estudando, ele vai ganhar alguns acréscimos, vai ser um compilado de livros e ainda vai dar origem ao nosso direito aqui no Brasil futuramente, posteriormente. Letra C. O corpo do direito civil não se expandiu para além do Império Romano, ficando desconhecido em outros locais. Essa é um falso bem grande, porque além dele se expandir, ele vai até o Império Romano do Oriente. Então, assim, as civilizações que vão sair, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, com a formação do Império Romano do Oriente cada vez mais se fortalecendo no início da Idade Média, isso aqui vai ser muito forte, muito presente o corpo do direito civil, né? Ainda mais com os acréscimos. Então, quando a gente vê que ficou conhecido que ele não se expandiu para além do Império Romano, é mentira. Ele vai até o Império Bizantino, vai chegar ali em Constantinopla, ele vai avançar, tá? Então é falso. Letra D. A Universidade do Direito Romano facilitou a aplicação das leis em diversos casos de diferentes regiões. Então, a letra D é verdadeira, tá? O direito romano, ele é aplicado sim. Em diversos casos, diferentes regiões, ele se aplicava a todos os povos que estavam ali próximos ou ao redor de Roma. E aí, nós vamos ver agora, né, como que ficou a correção da letra A e da letra C, que foram as alternativas falsas, né? Corrige as frases que foram assinaladas como falsas. Vamos lá ver como é que elas ficaram. Alternativa A. Todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas, o que facilitou a unificação do império. Então, nós vamos ter o Império Romano unido por conta disso também, tá? Alternativa C. O documento Corpo Direito Civil se expandiu para outros povos, muito além do Império Romano, tendo influenciado a criação de leis de vários países, como o Brasil, tornando-se uma das bases do direito romano. Então, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, todos os territórios sob domínio romano, eu representei com essa imagem aqui, eram submetidos às leis romanas, o que facilitou a unificação do império. Então, se vocês observarem, todos eles, o Império Islâmico, o Império Bizantino, aqui em verde, e o período ali do feudalismo, né? Quando isso aqui está bombando, né? No caso, o Islã, nós vamos ver na nossa aula seguinte, o corpo de direito civil estava valendo para todo o território romano. E aqui nós temos uma fotinha, né? Uma imagem, um registro do que seria o corpo de direito civil, né? Um resgate aí que conseguiram fazer. Então, agora, nós vamos encerrar a nossa correção e vamos começar uma aula sobre o Império Islâmico, expansão muçulmana, né? Vamos falar de Maomé, de Alá. Nós vamos falar como que os povos islâmicos eles são representados, né? Como que surgiu, quando começou, né? E aí vamos encerrar esse pequeno pedaço da nossa aula de hoje para dar prosseguimento daqui em diante.